Você sabia que em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge? O diretor Christopher Nolan escolheu Bane como principal vilão justamente para testar o Batman, tanto físico quanto mentalmente, duas das características mais marcantes do personagem nos quadrinhos. Durante as entrevistas de divulgação do filme, Tom Hardy contou que as cenas de lutas foram as mais difíceis de gravar, não pela força física, mas porque ele era um grande fã do Batman desde criança. Parecia que eu estava batendo no meu herói de infância, disse o ator. Mas segundo ele, assim que Nolan gritava ação, Hardy deixava a emoção de lado e partia para a porrada de verdade. Para viver Bane, Hardy ganhou cerca de 14 quilos e estudou vários estilos de luta. Já Nolan explicou que o tema central desse filme é a dor, enquanto Batman Begins abordava o medo, e o Cavaleiro das Trevas falava sobre caos. Anne Hathaway, por sua vez, ficou obcecada pelo papel de Mulher Gato. Ela ficou tão nervosa após o teste que quando a agente ligou dizendo que tinha boas notícias, ela gritou: "Eu sou a Mulher Gato." Só que o agente, na verdade, ligava para avisar que ela apresentaria o Oscar. Pouco depois, veio a confirmação real. Ela seria mesmo a nova Selina Kyle. Para o papel, Anne treinou 5 dias por semana, com exercícios intensos, dublês e dança, chamando o trabalho de o mais desgastante fisicamente da sua carreira. O traje do Batman tinha 110 peças diferentes. A base era feita de malha de poliéster respirável, usada por militares, com placas de poliuretano e fibra de carbono para o corpo e membros. A máscara foi moldada a partir do rosto de Christian Bale, garantindo o encaixe perfeito. Em 2019, Bale revelou que a Warner Bros. O procurou para um quarto filme, mas ele só aceitaria se Nolan voltasse a dirigir, o que o diretor recusou, encerrando a trilogia. Curiosamente, a icônica cena do estádio de futebol americano foi filmada em meio a uma onda de calor, mesmo com todos os figurantes vestindo roupas pesadas de inverno. E outro detalhe bizarro, o avião usado na cena inicial, o Embraer EMD-110 Bandeirante, sofreu um acidente na vida real em 2013 e acabou matando o piloto e o copiloto. E por fim, nos 3 filmes da trilogia, o Batman repete uma frase dita a ele por um dos vilões. Neste, ele devolve para Bane a seguinte frase: "Você tem minha permissão para morrer." Você sabia que em A Hora do Pesadelo, a inspiração para o icônico Fred Krueger veio de várias experiências da infância do diretor Wes Craven? O nome Fred Krueger veio de um antigo colega de escola de Craven, um garoto com quem ele entregava jornais e que o atormentava constantemente. A aparência queimada do personagem foi inspirada em um homem com graves cicatrizes de queimadura que Craven viu quando era criança e que o deixou apavorado. Já as roupas sujas e o chapéu velho vieram de um mendigo alcoólatra que um dia olhou fixamente para ele através da janela, quando Craven tinha apenas 10 anos. A ideia original de Craven para Fred era ainda mais grotesca. O rosto mostraria os dentes através da carne e partes do crânio seriam expostas. Mas o maquiador David B. Miller o convenceu de que isso seria impossível de fazer um ator real e que um boneco não parecia natural nas cenas com pessoas de verdade. Assim, o visual foi suavizado, dentro do possível. Inicialmente, Craven queria que Fred fosse um assassino silencioso, no estilo de Jason Voorhees ou Michael Myers. No entanto, nas continuações, o personagem acabou ganhando um humor sarcástico e provocador, se tornando o vilão com piadas de humor negro que todos conhecem. Curiosamente, o famoso suéter listrado vermelho e verde quase foi amarelo e vermelho, inspirado no personagem dos quadrinhos Plastic Man, que também podia mudar de forma, assim como o Fred faz nos sonhos. Mas ao ler um artigo que dizia que as cores mais contrastantes para o olho humano são o vermelho e o verde, Craven decidiu mudar o figurino. Esse é o único filme da franquia em que o suéter de Fred não tem listras nas mangas. Wes Craven revelou que Robert Englund não foi a primeira escolha para o papel. Ele queria um dublê para interpretar Fred, mas percebeu que precisava de um ator de verdade para transmitir a malícia do personagem. Ele também pensou em escolher um ator mais velho, mas temia que não tivesse a intensidade necessária. Englund acabou conseguindo o papel porque apareceu no teste com cinzas sob os olhos para parecer mais assustador, o cabelo engordurado com óleo de motor, e ele também se esforçou para não piscar durante o teste. Para se transformar em Fred, Robert Englund passava cerca de 3 horas na maquiagem todos os dias.
Um fato curioso é que Johnny Depp conseguiu seu primeiro papel no cinema nesse filme, e tudo porque a filha de Wes Craven gostava muito dele, e ameaçou fugir de casa se ele não fosse escolhido. Craven contou que Depp não tinha muita confiança em sua atuação, e precisou de incentivo constante durante as filmagens. O sucesso de A Hora do Pesadelo foi tão grande que salvou o estúdio New Line Cinema da falência, que passou a ser carinhosamente apelidado de A Casa que Fred Construiu. Você sabia que em Vida de Inseto, o vilão Hopper é considerado um dos personagens mais cruéis e impiedosos da Pixar, ao lado de Ernesto de la Cruz, Síndrome e Lotso. Ele oprime as formigas sem nenhum motivo claro ou trauma do passado, e não tem traços de simpatia ou humor. Apesar disso, há um breve toque cômico quando ele conversa com Axel e Loco, pouco antes de enterrá-los, sob uma enorme pilha de grãos, sendo usada para mostrar o poder coletivo das formigas. O personagem Mulch foi criado para trazer alívio cômico aos momentos tensos com Hopper. A equipe decidiu torná-lo irmão de Hopper, já que seria pouco crível que o vilão tolerasse alguém tão bobo e irritante no grupo se não houvesse esse laço familiar. A escolha do dublador de Hopper foi complicada. O diretor John Lasseter queria Robert De Niro, mas o ator recusou várias vezes, assim como outros nomes. Foi então que Lasseter encontrou Kevin Spacey na cerimônia do Oscar de 1996 e o convidou pessoalmente. Spacey ficou empolgado e aceitou na hora. O olho direito de Hopper é danificado depois que um gaio azul quase o devora. Esse detalhe antecipa seu medo de pássaros, e até mesmo sugere o seu destino no final do filme. O editor Lee Unkrich revelou que a equipe chegou a considerar o título Bug Story, mas desistiu da ideia por temer que o público esperasse que a Pixar usasse sempre esse formato, algum nome com Story no final, depois de Toy Story. Nas cenas de erros, exibidas nos créditos finais, há um momento em que a princesa não consegue parar de rir durante a cena com Hopper, estragando várias tomadas até que o vilão desiste e vai para o trailer. Essa foi uma brincadeira inspirada em Julia Louis-Dreyfus, que dá a voz à princesa, e que também é conhecida por ter crises de riso durante as gravações. O famoso caminhão da Pizza Planet, presente em todos os filmes da Pixar, pode ser visto aos 25 minutos. Além disso, no topo da lata onde Flick encontra o grupo de circo, há um copo da Pizza Planet, igual que Woody usou para se esconder em Toy Story. As caixas que formam a cidade dos insetos trazem nomes baseados nos filhos dos roteiristas. Alguns exemplos são Juju's Litter, Hannah's Bananas e PJ Pop. O filme foi produzido antes de existirem ferramentas para simular física avançada em animações, como massa e gravidade em gotas de chuva. Por isso, os efeitos de respingos e ondas circulares na água tiveram que ser programados manualmente, quadro a quadro. Vida de Inseto também foi o primeiro filme da Pixar a usar a entrada clássica com a luminária Luxo Jr., pulando e esmagando a letra I, algo que Toy Story, de 1995, ainda não tinha na época do lançamento. Você sabia que em Upgrade, atualização, durante as cenas de luta, a câmera segue o personagem Gray de um jeito bem peculiar. Ele fica sempre centralizado no quadro, como se o mundo girasse ao redor dele. Segundo o diretor Lee Whannell, isso foi feito colocando um celular escondido no corpo do ator Logan Marshall Green, que servia como referência para a câmera rastreá-lo com precisão. O filme foi bastante comparado a Venom, de 2018, já que ambos têm protagonistas que dividem o corpo com uma entidade tecnológica ou simbiótica. Porém, o diretor disse que não conhecia o personagem dos quadrinhos antes de escrever o roteiro. Curiosamente, Logan Marshall Green e Tom Hardy, protagonista do Venom, são tão parecidos que muita gente se confunde. A empresa Cobalt, que aparece várias vezes no filme, uma firma militar de próteses tecnológicas, onde a esposa dele trabalhava e que criou vários dos upgrades usados pelos assassinos, incluindo implantes ópticos. O mesmo nome surge no filme O Homem Invisível, de 2020, também dirigido pelo mesmo diretor desse filme. Lá, a Cobalt é uma empresa de tecnologia ótica fundada pelo ex de Cecília. Isso indica que ambos os filmes acontecem no mesmo universo, em épocas diferentes. Por volta dos 29 minutos, há uma cena em que Gray analisa o laudo de autópsia da sua esposa. Se você pausar o filme, verá que ela nasceu em 2008 e morreu aos 38 anos, o que coloca a história em 2046. Já na primeira luta depois que Stan assume o controle do corpo de Gray, há um detalhe genial. Gray usa a mão para girar a própria cabeça e desviar de um soco. Isso porque Stan só controla o corpo da parte do pescoço para baixo, não conseguindo mover a cabeça sozinho.
O jeito mecânico de Gray andar lembra o movimento de Alex Murphy, o policial transformado em robô em Robocop de 1987. Ambos têm um corpo controlado por tecnologia, mas ainda guardam traços humanos. O nome Stem também tem duplo significado. Em holandês, Stem quer dizer voz, o que combina com o fato de o personagem se comunicar apenas por áudio. Além disso, STEM é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Durante a cena em que Gray visita o prédio dos hackers, dá pra ver o boneco do filme Jogos Mortais pintado na parede, uma homenagem ao fato de que o diretor Leigh Whannell foi o roteirista do primeiro Jogos Mortais. As filmagens começaram em março de 2017, na cidade natal de Whannell, em Melbourne, na Austrália, e duraram 30 dias. E por fim, a imagem do pôster oficial do filme é uma imagem tirada da última cena do filme. E esse foi mais um Curiosidade sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!